Por essa surpresa, os aposentados do INSS não esperavam nesse ano. Eu vou compartilhar com vocês essa excelente notícia, algo muito bem-vindo, mas que deve ser compreendido da melhor maneira possível. Se você for chamado para o pente fino do INSS, para a revisão de benefícios que está acontecendo nesse exato momento, não deixe de comparecer e agendar a sua perícia médica. Eu vou explicar para vocês com maiores detalhes o que está acontecendo sobre a Lei 15.157 de 2025, uma conquista que vem ali desde 2017, que as pessoas reclamavam, e graças a Deus, essa dispensa de reavaliação médica nos casos de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, ela ilude as pessoas, e nós vamos definitivamente esclarecer essa questão aqui no vídeo, em meio a tantas dificuldades causadas pela histórica crise das perícias médicas no âmbito do INSS, bem como considerando a gravidade das políticas do pente fino levadas a cabo há alguns anos, remediadas, é claro, parcialmente pela adoção da telemedicina através de documento por incapacidade laboral e, é claro, o alento, a perspectiva da Lei 15.157 de 2025, que amplia as hipóteses de dispensa de reavaliação da perícia médica em certas hipóteses. Então, entendeu aqui a questão? A Lei 15.157 de 2025, ela amplia as possibilidades da pessoa não ser chamada ou ser dispensada da reavaliação médico-pericial, mas não acaba, ao contrário disso, o pente fino do INSS nesse ano já teve economia de bilhões de reais, exatamente, são bilhões de reais em economia. Nós já falamos sobre isso aqui em outros vídeos. Só para ter uma ideia, as aposentadorias por invalidez até esse momento que você está assistindo esse vídeo já cortou mais de 71 mil aposentadorias por invalidez só nesse ano o INSS. Então vamos entender. Muitas pessoas acreditam que estão dispensadas do pente fino do INSS, que essa lei acabou com o pente fino, e não é bem por aí, tá? Como a lei é nova, mesmo que você esteja enquadrado, você for chamado, compareça, agende e vá até o INSS. Por quê? Porque o INSS ele é incompetente, ele é incapaz, ele comete erros e pode chamar você para uma reavaliação e pode cortar seu benefício. A questão é, o tema da comprovação da incapacidade para o trabalho é objetivo de intensa disputa, tanto dentro do INSS quanto na justiça, exatamente. Conforme nós temos a oportunidade de tratar, né, desse assunto aqui no canal durante anos e anos, então nós vamos tendo um maior conhecimento e podemos tentar ajudar as pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para eu poder estar informando vocês, trazendo a verdade sempre, e acima de qualquer coisa, já compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Para quem não conhece, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações que já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos falar do tema da comprovação da incapacidade para o trabalho. Portanto, como eu disse, um objeto aí de muita discussão, e agora nós estamos falando sobre informações da inovação introduzida pela Lei 15.157 de 2025, que está trazendo um monte de dúvidas. Eu não preciso mais passar no pente fino. A dispensa da reavaliação pericial médica nos casos de incapacidade laboral permanente, irreversível ou irrecuperável, ou de certas doenças graves e até mesmo crônicas. Vamos lá. O artigo 43, inciso 4º da Lei 8.213 de 1991, olha para você ver, década de 90, já estabelece a obrigatoriedade do segurado aposentado por invalidez de ser convocado para reavaliação médico-pericial que diz respeito às condições da incapacidade laboral. Ou seja, quem é aposentado por invalidez, seja por ordem da justiça ou porque passou pelo INSS, obrigatoriamente é o seguinte, vamos lá? Inciso 4º. O segurado aposentado por invalidez pode ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que exijam o afastamento da aposentadoria concedida judicial ou administrativamente
exposto no artigo 101 desta lei. Então vamos lá. A qualquer momento. Então esquece aquele pente fino que nós vimos lá em 2016, 2017, 2019. Isso não existe mais. Agora, eles vão chamar aos pouquinhos para não causar um alarde, não acender o alerta e pegar as pessoas de surpresa. E você que acompanha o canal do Horário Diário não vai ser pego de surpresa, porque eu garanto que você que está assistindo esse vídeo já atualizou todas as suas informações de INSS e está passando no seu médico para atualizar a sua documentação. Continuando aqui, a dispensa já vinha sendo excepcionalizada nos casos de pessoas com vírus HIV, o vírus da AIDS. Então, portanto, a Lei 15.157 de 2025 alterou essa condição no artigo 43, inciso 5º da Lei 8.213 de 1991, ou seja, a nova lei de 2025, ela mudou a lei de 1991, ampliando o rol de doenças graves que permitiu dispensa da avaliação médico-pericial mencionada no inciso 4º. Então, aumentou o número de doenças que vai dispensar as pessoas de irem ao pente fino. No seu inciso 5º da lei, os segurados com síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, são dispensadas da avaliação referida do inciso 4º desse artigo. Então veja bem, então o que nós temos aqui é que esses problemas de saúde em questão são dispensados automaticamente do pente fino do INSS. Ah, mas se eu for chamado, você vai ter uma documentação do seu médico, que você tem a AIDS, que você tem Alzheimer, que você tem Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, qualquer um desses problemas de saúde, automaticamente você só vai mostrar lá na perícia, ó, tenho esse problema de saúde, o que acontece? Vai ficar registrado no INSS, nunca mais você vai ser chamado para uma perícia médica. Tá ok? Agora vamos lá. Além das situações, quem tem o vírus HIV, o vírus da AIDS, também já contemplados pela lei, né, com também as doenças de Alzheimer, Parkinson, e ela permite a dispensa de realização da perícia, constatada aí a permanência em incapacidade laboral. Então, além dessas doenças, onde dispensa ocorre pelo simples fato da sua comprovação, ou seja, só comprovando que você tem esse problema de saúde, você já é dispensado da perícia médica. Doravante, também outras doenças poderão exigir a dispensa da perícia prevista no artigo 43, inciso 4. Quando constatada inicialmente, trata-se de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, salvo quando houver fundamentada suspeita de fraude ou erro. Então, artigo 43, inciso 6, Lei 8.213 de 1991, com redação pela Lei 15.157 de 2025. Então, o que mudou de 91 para 2025 em relação à perícia médica? AIDS, Alzheimer, Parkinson, esclerose, né, amiotrófica. Essas já são consideradas dispensadas da perícia médica de revisão, que se conhece como pente fino. A partir de agora, além dessas, qualquer doença, repito, qualquer problema de saúde, seja crônico, que seja, se o seu médico colocar que ela é incapacidade pelo resto da sua vida, incapacidade permanente, lá no seu relatório médico, que é irreversível ou irrecuperável, o que nós temos aí? Salvo, é claro, se houver qualquer suspeita de que você tem um documento médico falso, adulterado, que você tentou enganar o INSS, você está dispensado de uma nova perícia médica no futuro. Então, se tiver tudo em ordem, ok. Agora, se tiver qualquer suspeita, aí não tem jeito, né? A alteração na redação promovida do artigo 60, inciso 5º da Lei 15.157 de 2025, estende a dispensa da perícia de reavaliação para os segurados HIV, a AIDS, portanto, doença de Alzheimer, Parkinson, bem como a ELA, né, que é a síndrome amiotrófica. Também em relação ao benefício de auxílio doença. Olha que bacana isso aqui, tá? Então vamos lá. A partir de agora, se você for chamado para o pente fino, você tem
o benefício por incapacidade temporário e você comprovar que tem o vírus HIV, o vírus da AIDS, sendo incapacitante para o trabalho, motivo do seu afastamento, e doenças como Alzheimer, Parkinson ou, né, portanto, né, uma doença irrecuperável que nós temos aqui. O que está acontecendo nesse exato momento? Se você tiver a ela também, o que vai acontecer aqui? Você vai transformar a esclerose lateral amiotrófica, né? Você vai transformar o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Isso significa que o pente fino para essas pessoas é muito bem-vindo para quem recebe auxílio-doença, porque elas, apesar de não estarem dispensadas, quem recebe auxílio-doença não está dispensado nunca de passar por perícia médica, elas comprovando que tem qualquer desses problemas de saúde, então tá comprovando que tem qualquer um desses problemas de saúde mencionado, volto a repetir, elas automaticamente vão estar sendo aposentadas por invalidez. Mas o meu problema de saúde não é nenhum desses citados. Não tem problema. Se for permanente, irreversível e recuperável, automaticamente você está aposentado. Mostrando que o pente fino também tem o seu lado bom. Também o beneficiário do BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, o amparo social do INSS, será dispensado da perícia de reavaliação quando o impedimento de longo prazo for permanente, irrecuperável, né? Irrecuperável, né? Irreversível. Então vamos lá. Agora vamos falar de outra lei. Artigo 21, inciso 5º da Lei 8.742 de 1993. Até então nós estávamos falando da modificação da Lei de 91, com redação pela Lei alterada 15.157 de 2025. Então, a nova lei dispensa também, além dos aposentados por invalidez, além de transformar o auxílio-doença em aposentadoria, que aí as pessoas ficam dispensadas de fazer perícia médica da aposentadoria, o BPC-LOAS, pessoas, né, que tenham doença de longo prazo, permanente, irrecuperável e irreversível, comprovada através de documentação médica, também ficam dispensadas de novas reavaliações médico-periciais no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque nesse ano o INSS está cortando BPC-LOAS, né, de pessoas com incapacidade. Exatamente, algo que não acontecia antes, mas dessa vez tem essa questão aqui. E no final, vou deixar aqui um segredo para vocês, eu espero que vocês tenham chegado até aqui, porque, além disso, pessoas com 60 anos de idade ficam dispensadas da perícia médica na aposentadoria por invalidez. E o mesmo passa agora também a ser dispensado do BPC-LOAS por incapacidade. Pessoas com 60 anos de idade, né, não serão reavaliadas mais. Agora, pessoas com 55 anos ou mais, com 15 anos de recebimento na aposentadoria por invalidez ficam dispensadas, mas quem é BPC-LOAS por deficiência não fica dispensado, tá? Só a partir de 60 anos ou com doença permanente, irrecuperável e irreversível. A perícia médica para constatação da imunodeficiência adquirida, AIDS ou HIV, as inovações em relação à dispensa da perícia médica previstas no tópico da Lei 15.157 de 2025 também alterou a sistemática de comprovação da AIDS, tá? Passando a exigir a concessão de diversos benefícios sociais, previdenciários, assistenciais e a presença de no mínimo um médico infectologista na hora da perícia. Isso vale para a constatação de incapacidade para o trabalho, para fins de auxílio-doença também. Vamos lá, artigo 60, inciso 16, a perícia médica de segurados com síndrome de imunodeficiência adquirida deverá participar pelo menos um médico especialista por infectologia, e também para a concessão do BPC-LOAS, o amparo social do INSS, nos termos do artigo 20, Lei Orgânica de Assistência Social. O artigo 20 diz, no inciso 16, durante a avaliação de deficiência ou grau de impedimento que trata o inciso 2º do artigo, a perícia médica dos requerentes de benefício de prestação continuada com síndrome de imunodeficiência adquirida deverá ter a participação pelo menos de um médico especialista infectologista. Então, mudanças aqui para o vírus da AIDS, presença obrigatória de um médico
infectologista. Então foi chamado para a perícia, apresente a documentação médica que tem o vírus da AIDS, só vai poder ser feita a perícia se tiver um médico infectologista junto. Isso vai ajudar quem recebe BPC Loas também, que vai ficar dispensado da perícia médica no futuro. Olha as grandes novidades aqui. Então você que chegou até o final, BPC Loas por deficiência. Se tiver AIDS vai ficar dispensado. Também se tiver 60 anos fica dispensado. E doença permanente, irreversível e irrecuperável. Excelente notícia. Tá? Você que tem auxílio doença, foi chamado para o pente fino. Tem as doenças, tá? Tem o HIV, do Alzheimer, Parkinson, ou a síndrome aqui de síndrome, a esclerose lateral amiotrófica vai transformar em aposentadoria por invalidez. Então, notícias excelentes, tá? Mas como eu disse, como o INSS ele é complicado, ele é, não vou falar irresponsável, mas pode chamar você, mesmo você está sendo dispensado, não deixe de marcar a sua perícia e comprovar os seus direitos através da sua documentação. Então, não tem dispensa de reavaliação médica nos casos de incapacidade permanente para as pessoas que não comprovarem que o problema é pro resto da vida e é irreversível e irrecuperável, tá? Então, muita atenção aí, porque as pessoas às vezes se iludem com essa questão. Ah, eu tenho um probleminha e tal de saúde. Se não for irrecuperável, essa pessoa pode perder o benefício sim. E o pente fino não vai chamar em massa. Ah, vai começar agora, não tem mais calendário. Ah, vai ser em outubro, vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. Agora é constante, é para sempre. Eu espero que você tenha chegado até aqui para receber essa informação. Qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm participado. E é claro, quero dizer para vocês que tem mais uma novidade grandiosíssima chegando por aqui, mas eu vou deixar para um outro vídeo, para o vídeo não ficar longo. Quero agradecer o carinho de todos, de todas que sempre participam. Meu muito obrigado. Essa excelente notícia, uma luta desde 2017, a dispensa de pessoas com doenças graves e irreversíveis que não passam mais por perícia médica do INSS a partir desse ano 2025. Qualquer dúvida, comentários, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo, então não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas.